Olha, bem que eu estranhei, pastor, quando eu estava estacionando o carro ali, eu estou ouvindo alguém bradando com fogo, com glória, com vontade. Quando eu cheguei na porta, tá a Aslene trombetando, cheia de Deus, transbordando da presença de Deus. Como Deus está nesse lugar e como Deus habita nesse lugar. Eu estou bastante feliz, bastante alegre e estou muito animado com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus vai fazer. Lucas capítulo número 5, louvado seja Deus. Lucas capítulo 5, versículo de número 2. Louvado seja Deus. Eu vou apresentar a Carol. Irmão, Desculpa. Estamos aqui com a esposa do nosso irmão Emanuel, a costela dele. Não podemos deixar de apresentar a nossa irmã Carol. É também uma bênção. Fogo puro está lá também. O Samuel, o profeta. Que Deus abençoe a vocês. Domingo a gente quer ver vocês de novo aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, por gentileza. A partir do versículo número 2. A partir do versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir senta ali na frente para gravar. de Deus, que estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu os estarradores de barco junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as... Glória a Deus. Você se levantou para tomar seu assento em nome de Jesus? O texto que nós fizemos menção e o texto que nós lemos, talvez você note que eu vá um pouco rápido, eu vá um pouco ligeiro, porque a mensagem não é trazer enfado, a mensagem não traz cansaço. Mas o texto que nós fizemos, acabamos de ler, acabamos de fazer menção, ele é um texto escrito pelo Dr. Lucas. E se você não sabe, o discípulo chamado Lucas, ele foi um dos únicos discípulos que escreveu um livro neotestamentário que nunca foi um seguidor de Cristo, que andou com ele fisicamente. O Dr. Lucas, ele vai construir toda a narrativa do seu evangelho baseado em fatos que ele ouviu falar, que ele ouviu alguém dizer, que ele buscou alguém falar. E isso já nos traz uma lição muito grande, um ensinamento muito grande. Tudo aquilo que Jesus pregou, você pode até não ter visto, você pode até não ter contemplado, mas foi passado de pai para mãe, de filho para pai, foi passado a historicidade, foi passado a veracidade, a autenticidade, e hoje essa palavra verdade, hoje essa verdade verdadeira que salva, cura, liberta, que batiza com o Espírito Santo e ainda leva o homem para o céu, chegou até nós. Lucas nunca viu Jesus pessoalmente, mas ele atestou toda a veracidade dos fatos. Tanto que o Evangelho de Lucas, ele vai nos narrar que no capítulo 1, ele vai trazer o nascimento de João Batista. No capítulo 2, Lucas vai narrar o nascimento de João. No capítulo 3, Lucas, ele vai trazer a ascensão do ministério de João. No capítulo 4, o evangelista Lucas, ele vai trazer também para nós a historicidade da onde Cristo é expulso da sua própria casa, onde Cristo é expulso da sua própria cidade, por não aceitarem o crescimento dele. Talvez você não consiga entender, talvez você não consiga aceitar, mas um fato é, toda vez que você começa a crescer, alguém dentro da sua própria família começa a se incomodar. Toda vez que você começa a prosperar, alguém dentro da sua própria família, você começa a te perseguir. E talvez algumas pessoas não compreendam e não entendam isso com clareza, mas eu quero dizer, enquanto você não tem nada, enquanto você não consegue nada, enquanto você não chega a lugar nenhum, está tudo bem. Mas você começa a crescer, Deus começa a te fazer promessa, Deus começa a cumprir todas as promessas, Deus começa a te colocar no lugar onde Ele preparou para você. O primeiro inimigo que se levanta é dentro da sua própria casa. E quando Jesus inicia o seu próprio ministério, o primeiro gigante que Ele tem que derrubar é dentro da sua própria casa. E como Jesus derruba esse gigante? Já que vocês não aceitam a chamada de Deus na minha vida, já que vocês não aceitam a vocação de Deus na minha vida, Deus irá me levar para outros lugares onde as pessoas carecem de ouvir a mensagem. E enquanto em Lucas capítulo 4, pastor Eduardo, o Lucas, ele vai narrar que Jesus é expulso da sua casa. Em Lucas capítulo 5, a primeira coisa que Jesus é fazer o quê? Olha, se vocês não querem ouvir a mensagem que eu tenho para pregar, porque vocês não aceitam de onde Deus me tirou, que vocês não aceitam onde Deus me colocou, o Senhor vai te dar uma direção. Para quê? Para te colocar em um local onde as pessoas vão entender o seu ministério, vão entender a sua chamada e vão entender
entender a sua vocação. E qual a prova disso? Lucas capítulo. As crianças não estavam. Olha, Deus abençoe. Eu estava falando com minha esposa antes de a gente chegar. Antes de a gente chegar, eu estava conversando com a minha esposa. E a gente estava falando, olha, esses dias a gente estava no culto. A gente estava no culto e olha o que aconteceu, pastor. Eu vou ser bem rapidinho. Nós estávamos no culto. E aí daqui a pouco minha esposa olha para um lado, uma multidão de gente. Olha para o outro, outra multidão de gente. E só ela com a Bíblia. E o restante, todo mundo com um telão. Uma geração de crentes que não carrega mais Bíblia. Uma geração de crentes que não carrega mais a palavra. Mas você tem alguma coisa contra o telão? Não, o telão veio para poder auxiliar, não para substituir a palavra. E aí quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu vejo é que as crianças ganham Bíblia, meu Deus do céu. Aqui ainda é uma igreja que repousa a glória de Deus e a presença do Espírito Santo. Desde criancinha as crianças já carregam a palavra. E qual vai ser o futuro dessas crianças? Vai ser carregando promessas que o Senhor tem liberado para cada uma delas. Eita glória! Jesus está nesse lugar. E aí a gente olha para um lado, uma multidão de gente, todo mundo sem Bíblia. E aí olha para o outro lado, para uma multidão de gente, um monte de gente sem Bíblia. E aí eu chego aqui, as crianças tudo carregando a palavra de Deus. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Meu Deus do céu, Moisés na banheira, cadê eu? Quero profetizar sobre a vida de Moisés. Cadê tu, Moisés? Vem cá, meu filho, vem cá, meu filho. Levanta a mão para receber, meu filho. Cadê isso? Levanta a mão, cadê Moisés? Levanta a mão para receber, meu filho. Levanta a mão, levanta a mão. Estenda sua mão para esse jovem. Estenda sua mão, isso, meu filho. O Senhor te fará profeta, filho. O Senhor te fará um grande homem de Deus. Essa palavra que a tua mãe, a tua própria mãe te entregou hoje, vai ser o legado que seus pais vão te dar. Porque mais do que herança, é os pais passarem a Bíblia para os filhos. Mais do que dinheiro, posses, carros, casas, é os pais darem aquilo que o diabo não pode roubar. Receba essa palavra comigo. Talvez você não lembre disso, mas seus pais vão lembrar naquele dia, naquele culto. Deus renovou a promessa na vida do meu filho. Tu vai ser um grande. Levanta a mão para receber, estenda a mão para cá, igreja. Levanta a mão em nome de Jesus. Tu serás um grande profeta para esse Brasil, meu filho. Deus te entregará a palavra de Deus e te dará um espírito de sabedoria, te dará um espírito de excelência para pregoar as boas novas do Evangelho. A igreja cristiana aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Pode ir, meu filho, volta lá nos seus pais em nome de Jesus. Olha, não existe nada mais importante do que isso, porque a Bíblia é o centro do culto, irmão. A Bíblia é o centro da igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Pastor, não tem nada a ver com a pregação não, mas o Senhor não pega isso. Olha, eu já passei por muitos lugares, pastor. Mas teve um local que eu e minha esposa estávamos, não convém citar o nome. Teve um local que eu e minha esposa passamos, que assim que me colocaram na liderança de um departamento, eu notei que havia algo errado com o departamento. Qual? Todos vinham, todos estavam exercendo o ministério, mas ninguém carregava a Bíblia. E quando eu assumi a liderança do departamento, eu achei isso no mínimo estranho, no mínimo esquisito. Por quê? Como um trabalhador pode trabalhar para o Senhor e não levar a palavra do Senhor? Como um trabalhador pode trabalhar para o Senhor e não carregar a palavra do Senhor? E eu fiz uma reunião com um grupo e falei, a partir de hoje, todos que estiverem escalados, todos que estiverem no dia, tem que trazer Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, senta no banco e assiste o culto. Eu fiquei em disciplina por causa disso. Fiquei 3 meses no banco, Fiquei 3 meses no banco, meu Deus do céu. E aí eu e minha esposa tomamos uma decisão. Vamos procurar um local onde tem a palavra. Vamos procurar um local onde a palavra seja primazia. Porque em uma conversa com a liderança da igreja local, naquele período, o pastor, meu filho, não precisa mexer onde está ganhando não. Pastor, mas eles estão sem Bíblia, não, mas está bom assim. Rapaz, olha, irmãos, o negócio está ficando muito louco. E eu também achei muito louco, não, não, mas está bom assim, eles estão servindo como pastor. Servir sem a palavra é servir sem entendimento. E servir sem entendimento é servir sem receber galardão. E servir sem receber galardão é servir a Deus de balde, é servir a Deus à toa. E nós não servimos a Deus à toa, nós servimos a Deus porque Ele falou na sua palavra. Todos os trabalhadores na
na última hora eu vou dar um galardão a cada um. Pode ter chegado na primeira hora ou pode ter chegado na última hora, mas se está trabalhando para mim, eu vou pagar todo mundo igual. Mas se não tem entendimento do que está fazendo, não tem nada para poder receber. E aí, oh meu Deus do céu, que loucura, que loucura, que loucura. Mas glória a Deus, porque quando Jesus ele é expulso de Nazaré, porque lá, pastor Eduardo, não queriam deixar ele pregar a palavra. Jesus sabe para onde ele vai? Tem um povo que ainda quer ouvir a palavra. Eu vou para a beira da praia. Quando Jesus chega na beira da praia, a Bíblia fala em Lucas 5, enquanto em Lucas 4, sai fora daqui que a gente não quer te ouvir. Em Lucas capítulo 5, Jesus chega na praia e está uma multidão de gente fazendo o quê? Doida para poder ouvir Jesus pregar. Enquanto tem um capítulo eles expulsam porque não querem ouvir. Em Lucas capítulo 5, Jesus chega na beira da praia e fala: Jesus prega porque nós queremos ouvir a tua voz. Jesus fala porque nós queremos ouvir a tua voz. Jesus libera uma palavra porque nós queremos ouvir a tua voz. Jesus dá para nós uma palavra que nós queremos ouvir o Senhor falar. E enquanto uns rejeitam a palavra de Deus, ainda existe um povo que tem fome, que tem sede, que tem vontade de ouvir a palavra do Senhor ser pregado. E cadê aqueles que têm fome e sede de ouvir a palavra do Senhor? Pastor, eu já caminho para o fim agora. Preste atenção. É muito difícil. Que isso, mano? Me senti agora. Onde tiver uma legião de demônio, em 5 quilômetros ao redor desse lugar, batem gente. Só quem já ouviu o Marco Feliciano pregando com esse fundo musical sabe como é que é. Colocava esse fundo musical, ele começava. E a glória de Deus tomava a igreja. E o mesmo Jesus que operou no passado, opera no presente, vai operar ainda na igreja. Oh glória! Tem uma unção nesse lugar. Tem uma graça repousando sobre esse ambiente. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Em Lucas capítulo de número 5, havia uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Havia uma multidão que estava ansiosa, anelante por ouvir a pregação de Jesus. Porém, naquele mesmo dia, porém, naquela mesma hora, porém, naquele mesmo momento, havia um homem que estava tendo o pior dia da sua vida. Ele estava tendo literalmente o pior dia da sua vida, porque no mesmo capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai falar que a sogra de Pedro estava doente. E o que Pedro faz? Pedro sai para poder trabalhar, Pedro sai para poder pescar. Mas meu Deus, a sogra dele está doente, pastor Isso. A sogra dele está doente e ele sai para poder trabalhar. Porque não é porque um está doente que o outro tem que parar de trabalhar. Porque se ninguém trabalha, ninguém come. E se ninguém come, ninguém se mantém de pé. E aí você fala: meu Deus, meu filho está tão dodói, mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar o remédio. Meu Deus, o negócio lá em casa está tão difícil, o negócio lá em casa está tão louco. Mas se ninguém trabalhar, se ninguém fizer nada, as coisas não acontecem. Porque a sogra dele está doente, mas a sogra dele está doente não impede dele sair para trabalhar. Porque não é porque aconteceu um fato na sua vida que você tem que parar. A vontade que dá é de quando você chega naquele trabalho e fala: eu nunca mais quero voltar para cá. A vontade que dá é quando você chega no seu trabalho, você fala: eu nunca mais quero pisar nessa empresa de novo. É muita humilhação, é muito escárnio, é muita perseguição. Mas quando você chega no seu trabalho, você fala: meu Deus, se eu não trabalhar, quem vai sustentar a minha casa? Se eu não me esforçar, quem vai sustentar? Eu preciso voltar para casa porque tem alguém precisando de mim. Eu preciso voltar para minha casa porque tem alguém dependendo de mim. Eu preciso voltar para minha casa porque existe alguém que depende do meu trabalho. E a sogra de Pedro está doente. Meu Deus do céu. A sogra de Pedro está doente. E um fato vai acontecer durante esse período. Qual fato? Pedro sai para poder trabalhar. E por que Pedro sai para poder trabalhar? Porque a sogra dele precisava de auxílio. A sogra dele precisava de suporte. E quem vai dar o suporte? É o trabalho de Pedro. Porque Pedro trabalha para poder comprar o remédio para a sogra. Pedro trabalha para poder comprar comida para os filhos. Pedro trabalha para poder colocar um pão para sua esposa. Pedro trabalha para poder auxiliar dentro da sua casa. Então a sogra dele está doente, mesmo não querendo sair para trabalhar. Eu vou sair porque tem alguém que depende de mim. Eu vou me esforçar porque tem alguém que depende de mim. E a Bíblia fala exatamente assim em Lucas capítulo 5, verso 3. E ele, trabalhando a noite toda, não pegou absolutamente
absolutamente nada. E ele trabalhando a noite toda, não pegou absolutamente nada. Quando Pedro sai de casa pensando: eu só preciso de uma provisão, eu só preciso de um dia bom, eu só preciso que quando eu comece a trabalhar, comece a aparecer clientes para eu poder levar a provisão para dentro de casa. Eu só preciso que quando eu comece a trabalhar, o WhatsApp comece a tocar para eu poder levar a provisão para dentro de casa. E Deus, meu Deus do céu, naquele dia parece que o céu estava de bronze, porque era o único dia que Pedro precisava que tudo desse certo, e tudo deu absolutamente errado. Mas por que deu tudo absolutamente errado? Porque quanto mais ele se esforçava, pode até baixar um pouquinho, não? Quanto mais ele se esforçava, pior o negócio ficava. No dia, Pedro só precisava de uma boa pesca. Para quê? Olha, depois dessa boa pesca, olha para mim rapidamente. Depois dessa boa pesca, eu vou comprar um remédio para minha sogra que está doente. Eu vou comprar um leite para os meus filhos. Depois dessa boa pesca, talvez eu compre uma roupa nova para minha esposa. Depois dessa boa pesca, talvez as coisas comecem a mudar dentro da minha casa. Eu só preciso de um dia. Eu só preciso que o dia de hoje seja bom. Por quê? Eu nunca precisei tanto de uma provisão como eu preciso no dia de hoje. Porém, a Bíblia fala exatamente assim: Pedro sai e, tendo pescado a noite toda, não pegou nada. Ele lança a rede uma vez, a rede vem pura. Não dá, eu vou tentar de novo. Ele lança a rede outra vez, a rede vem pura. Não dá, eu vou tentar mais uma vez. Ele lança a rede pela terceira vez, a rede vem pura. Meu Deus, está vindo vazio toda hora, mas eu não posso desistir, porque dentro da minha casa tem alguém dependendo de mim. Ele lança a rede de novo, a rede vem vazia. E aí daqui a pouco eu penso: meu Deus, pela quinta vez ele vai: não, a rede está muito leve, está vindo vazia, eu vou lançar de novo, porque tem gente dentro da minha casa dependendo do meu trabalho. Eu não vou amolecer, eu não vou esmurecer, eu não vou fraquejar. Tem alguém que depende de mim, tem alguém precisando de mim, tem alguém que depende do meu trabalho, tem alguém que depende do meu esforço. E eu quero dizer para você: quanto mais Pedro se esforçava, mais frustrado ele ficava. Quanto mais Pedro se esforçava, mais deprimido ele ficava. Quanto mais Pedro tentava, mais ansioso ele ficava. Por quê? Porque ele tentava uma vez: meu Deus, eu preciso pegar alguma coisa, eu preciso pegar pelo menos alguma coisinha. Por quê? Porque eu saí de casa e o negócio não estava bom, eu saí da minha casa e a coisa não estava boa, eu só preciso de uma provisão. E aí acontece um fato. Qual o fato? O melhor período para se pescar é o período noturno. E no momento mais favorável para ele poder pegar o peixe, infelizmente o peixe não veio. No momento mais favorável para as coisas acontecerem, infelizmente não aconteceu. No momento mais favorável para tudo dar certo, deu tudo errado. E aí, olha para mim rapidamente. Tudo isso aconteceu de propósito. Tudo isso aconteceu porque Jesus quis. Barão, faz um bem, corta o fundo aí, que esse negócio vai ficar sério agora. Eu vou terminar agora. Pode cortar tudo, Barão. Olha para mim rapidamente. Todos olham para mim. Eu sinto uma graça no governo nesse momento. Aslene, desde que você estava pregando lá fora, eu senti a presença do Senhor sobre essa frente. E alguns crentes não compreendem. Alguns crentes têm dificuldade de entender que Jesus está fazendo algumas coisas acontecerem na sua vida de propósito dar errado. Jesus está permitindo algumas coisas darem muito errado, mas muito errado. A ponto de um local que era para sair a provisão, não sair a provisão. Jesus está fazendo dar errado de propósito. Varão, eu não consigo entender ainda o que você está querendo dizer. Se eu vou trabalhar na minha loja com venda, não era para eu vender, Jesus está falando que você não vai vender nada, porque eu não quero que nenhum cliente chegue até você. Mas se eu trabalho atendendo no meu salão, não era para eu atender, Jesus está falando: todo mundo que você atendeu, eu vou multiplicar para outra pessoa. Mas por quê? Mas por que, Senhor? Mas por quê? Mas se eu dependo do meu trabalho para poder levar o pão para dentro da minha casa, por que está dando tudo errado? Por que quando eu preciso que dê tudo certo, está dando tudo errado? Eu só estou dando a palavra para você. Tudo deu errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. De propósito. Porque Jesus só queria um espaço vazio dentro do barco para poder pregar a palavra. Como assim, varão?
A Bíblia fala exatamente assim: Pedro lavando as redes, Jesus procura um barco para poder pregar a palavra. Olhe para mim rapidamente, Pastor Eduardo. Jesus estava num local onde tinha um cais, perto do Mar da Galileia, onde os pescadores atracavam os barcos. E Jesus, ele queria pregar a palavra. Jesus queria fazer o que, igreja? Jesus queria fazer o quê? Porque a pregação da palavra é que traz promessa. Não existe promessa sem palavra. Não existe multiplicação sem palavra. Não existe restauração sem palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe fogo sem palavra. Não existe casamento blindado sem palavra. Não existe família restaurada sem palavra. Não existe casa alicerçada sem palavra. E a única coisa que Jesus queria era fazer exatamente isso, pregar a palavra. E aí Jesus imagina comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu termino agora. Jesus está passando pelo cais. Tem muito peixe aí, né? Não tem espaço para entrar. Tem muito peixe aí, né, Marcelo? Não tem espaço para entrar. Tem muito peixe, né, Adriano? Não tem espaço para entrar. Ô, pastor Deus, tem muito peixe aí, não tem espaço para entrar. Tem muito peixe aí, pastor Eduardo, não tem espaço para entrar. Daqui a pouco Jesus chega em Pedro. Olha, não tem peixe nenhum, é aqui que eu vou entrar. Por quê? Porque em todo lugar onde você tem uma frustração que te machuca e quase te mata, Jesus fala: é aí que eu vou entrar e vou mudar a sua história. Em todo lugar onde tem uma frustração que quase te decepciona, é um tanto paradoxal, antagônico, louco, absurdo. Mas é por isso que o crente ele vive pela fé. É por isso que o crente ele vive pela fé. Porque nós começamos a entender o quê? Que algumas coisas vão começar a dar errados e nós não vamos ter o controle sobre isso. Por mais que você se esforce. Pedro era pescador, ele entendia de pesca. Pedro era pescador, ele tinha a arte da pesca. Mas por mais que ele se esforçasse, não havia estratégia que fizesse o peixe vir. Não havia força que fizesse o peixe vir. Não havia jeitinho que fizesse o peixe vir. Ele ia de rede, ia de anzol, ia de arpão, ia de vara de pescar. Não vinha peixe por nada, porque quando o céu fecha a porta, ninguém abre. Quando o céu fecha a porta, ninguém é capaz de abrir. E algumas pessoas estão vivendo um período onde o céu fechou as portas. Literalmente. Varão, assim no seco, sem fundo musical, porque se a palavra não for o suficiente, mais nada é. Algumas pessoas aqui estão vivendo um período onde o céu fechou as portas. Mas o céu só fechou as portas porque ele quer um espaço para poder entrar. Muita autossuficiência. Eu posso, eu faço. Foi a minha técnica que fez a rede ficar cheia. Foi o meu jeito que fez a rede ficar cheia. Foi porque eu fiz um patrocínio. Foi porque eu tinha um network. Foi porque eu tinha os contatos. Foi porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o céu está falando, e dessa vez você pode usar qualquer estratégia, não vai vir nada. E por que não vai vir nada? Porque o Senhor precisa só de um espaço para poder entrar. Ele precisa de um barco vazio aí. Começa a prestar atenção. Feche seus olhos, por gentileza. Começa a prestar atenção. Há quanto tempo você já não ora mais? Há quanto tempo você não se consagra mais? Há quanto tempo você não se aproxima mais da presença dele com intimidade? Há quanto tempo você não sente mais o toque dele? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não sente mais o toque dele? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Dentro da tua casa mesmo. Dentro da tua casa mesmo. Há quanto tempo? Há quanto tempo você não sente a presença do Senhor tomando você e te envolvendo dentro do teu lar? Você se ocupou tanto com tantas coisas. Se ocupou tanto com tantas coisas que parece que você preencheu toda a sua vida e sem perceber você perdeu um espaço para Jesus dentro dela. Parece que você se ocupou com tantas coisas,
parece que Jesus perdeu espaço em alguns lugares. Ele está falando: eu vou começar a fazer dar errado para você mostrar que você precisa de mim. Eu vou começar a fazer dar errado para mostrar que você depende de mim ainda. Eu vou começar a fechar algumas portas para poder mostrar que você ainda precisa da minha presença. Feche seus olhos. Olha para a tua vida conjugal, está uma bagunça. Tudo porque você acha que você pode resolver tudo do seu jeito. E o Senhor está falando: até quando vai durar essa autossuficiência? Até quando vai durar essa autossuficiência? Até quando? Até quando vai durar essa autossuficiência? Fecha seus olhos. Olha para a tua vida financeira. Pastor, tem gente que está com dívida num cartão e pega outro cartão para pagar a dívida de outro cartão. Eu já vi crente pegando empréstimo para pagar a dívida de outro empréstimo. E a pessoa não entende. Não adianta, pode fazer o que for, pastor. Pode fazer o que for. Você pode pegar o que você quiser com quem você quiser. O céu está fechado. E o Senhor está falando: eu só quero que você me deixe entrar. Eu só quero um espaço para poder entrar. Oh, Senhor, eu não estou falando, eu vi crentes fazendo isso. Irmão, será que você não percebe que você está querendo fazer mais uma dívida para poder pagar outra dívida e no final das contas ficou com duas dívidas, não pagou nenhuma nem outra? Por quê? Tem gente tentando solucionar com soluções terrenas aquilo que só o céu pode resolver. Tem gente tentando solucionar com soluções da terra aquilo que só o céu pode resolver. Quando Jesus fala: o mar não vai dar peixe, não adianta você se esforçar, porque quem manda no cardume é Ele, quem manda nos peixes é Ele. Quando o peixe veio, Pedro falou: Senhor, eu só vou lançar rede porque Tu lançou uma palavra. E se você lançou uma palavra, eu não preciso nem me esforçar, o peixe pula dentro da rede. Você que veio aqui hoje, e você sente que essa palavra ainda é para você o quê? Varão, eu estou vivendo onde parece que o céu está fechado. Eu estou vivendo um momento onde parece que tudo está fechado. Tudo que eu tento fazer está dando errado. As coisas não estão dando certo. Meu casamento não vai bem. A minha vida familiar não vai bem. A minha vida financeira não vai bem. A minha vida sentimental não vai bem. A minha vida ministerial não vai bem. O Senhor fala: vem para a ponta do altar agora. Vem para, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora. E vem para a ponta do altar. Porque eu sei quem falou comigo. Eu sei quem está falando comigo. Eu sei o Deus que me deu uma mensagem. E o Senhor falou: hoje eu vou desbloquear. Hoje eu vou abrir todas as portas que estavam fechadas. Mas qual o segredo para abrir as portas que estão fechadas? Se aproxima do altar. Fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Você se esforçou muito até hoje. Você se esforçou muito até hoje. Você se esforçou muito até hoje. E todo o seu esforço não serviu para nada. Você se esforçou muito até hoje. E todo o seu esforço não serviu para absolutamente nada. Você se esforçou muito até hoje. Parece que quanto mais você se esforça, mais dá errado. Você se esforçou muito, 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 muito. Assim diz o Senhor para ti, filho. Eu ouvi todo
enquanto você orava. Eu vi quando você falava, porque tudo estava indo dando errado e você só queria que as coisas começassem a acontecer. Mas você não entende que está dando errado, porque eu só quero entrar de novo na sua vida. Você não entende que está dando errado, que eu só quero ter um espacinho para entrar de novo na sua vida e tocar em você como eu tocava antes, e fazer você sentir a minha presença como você sentia antes, e fazer a sua alma gemer pela minha presença como ela gemia antes. O Senhor te convida hoje. Todos os grilhões que te prendem no seu lugar, seja liberto agora. Em 3, seja solto agora das amarras. Em 2, todos os grilhões que estão te prendendo no seu lugar, seja liberto agora. Em 1, eu declaro libertação agora. Tudo que está te prendendo no seu lugar, que está ocupando o lugar de Jesus, seja liberto agora em nome de Jesus. Você vai tomar conta do seu coração e você achar que você não depende mais de Jesus. Toda vez que deu errado, o barco está vazio. Para eu entrar, eu vi a sua dor, a sua lágrima, a sua prisão. Mas hoje eu digo pra você: deu errado para eu entrar, deu errado para eu transformar toda essa situação que te fez chorar, vai fazer você se alegrar. Deu errado, pastor. Deus me mostra de forma muito clara uma mulher dentro desse lugar, e está tentando lutar com as suas próprias forças para consertar a sua família, para consertar a sua casa. E quanto mais luta para consertar, pior fica. Quanto mais luta para consertar, mais dificuldade aparece. Em um mês resolve os problemas, mas parece que no mês seguinte volta tudo pior. Em um mês os problemas estão solucionados, mas parece que no mês seguinte é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo ciclo. E o Senhor está falando: mulher, até quando? Até quando? Até quando você irá brincar com a minha presença? Eu só quero entrar para te transformar. Todos os grilhões que te prendem agora no seu lugar, eu vou contar de 1 até 3, e todos os grilhões, Narai, porque enquanto Paulo cantava e Silas orava, todos os grilhões que estavam prendendo eles foram quebrados, porque no meio do louvor e na adoração existem a dor, oh, meu Deus do céu, Jesus está quebrando todos os grilhões. Eu digo toda
Porque ele fala exatamente assim: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.